Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. O tema de hoje é a inclusão, a importância da política do cuidado como suporte de dignidade e bem viver. E nós vamos conversar com a professora Joelma. Ela é professora, ela é mãe atípica e é uma militante de causas sociais também, né? Ativista. E, recentemente, ela apresentou para a sociedade um trabalho que ela fez, partindo muito da sua experiência também pessoal, que ela vai contar para a gente, que é intitulado Cartas do Norte, Mãe Atípicas no Caminho do TEA, em Roraima. Então, é importante também ressaltar que o programa História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer de agradecer ao Defensor Público Geral Oleno Matos por propiciar esse momento importante para os movimentos. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa nas plataformas online da Defensoria e a live no YouTube da DPE. Joelma, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Antônia, bom dia a todos presentes também, que nos acompanha aqui o programa História Contada por Nós. Então, eu vou falar aqui, falar rapidamente, na verdade, ler um trecho, né, que eu tirei aqui já do seu livro. Livro Mães Atípicas no Caminho do TEA, em Roraima, é uma obra profundamente humana e sensível que se constrói a partir da escuta ativa e da validação das experiências de mães cujos filhos estão no transtorno do espectro autista, com foco na realidade do estado de Roraima. A autora, que se coloca no papel de ouvinte por ofício e paixão, transforma a escuta na forma mais genuína de amor e acolhimento. Ela se despe de julgamentos para receber a totalidade das narrativas. O livro é um calendoscópio de vidas que expõe a dor, a angústia e a força dessas mulheres que se cruzam pelo atravessamento do autismo. A partir dos relatos, o leitor percorre a complexa jornada que inclui o êxito até o diagnóstico, a dor do luto pelo filho idealizado, está entre aspas, o alívio de um diagnóstico compreensivo que direciona o cuidado e as terapias. A obra aborda a atipicidade como um não julgar na sociedade, que não se abre para a diversidade das formas de ser e existir. Revela o medo, tanto das mães quanto dos filhos e filhas, e a culpa que perpassa toda essa trajetória. Cada capítulo, são 11 capítulos, cada capítulo é uma dor desvelada, uma travessia de conhecimento e uma potente transformação de vida, mostrando como as famílias se rearranjaram após o diagnóstico. A grande tese do livro é que, embora o autismo seja, para a sociedade, o transtorno da desconexão, a maior desconexão reside na comunidade que segrega e se arma de barreira contra quem não se encaixa, eu diria aqui, nos padrões. Em um paradoxo tocante, essas histórias de solidão e desafios oferecem ao leitor companhia, conexão e espelho. É um convite à sensibilização do olhar,
celebrando a capacidade humana de viver em coletividade e transformar preconceito em empatia. Então, esse é o prefácio, eu diria, do livro, sim, Joelma, que traz esse já profundo, já de entrada, você fica muito tocada com esse relato, né, desse prefácio, e que a gente vai conversar, né, ter a honra, a satisfação. Para mim é uma alegria ter você aqui, que é uma pessoa, uma amiga querida, e agradecer demais por você estar aqui conosco, falando desse tema e sendo também, de certa forma, um alento para tantas outras famílias que precisam te ouvir. E aí, Joelma, eu queria já começar conversando com você, porque em cada capítulo tem os eixos, né, que vão Sim. ser ali, digamos assim, desenvolvidos. E aí a gente tem várias etapas, eu diria. Aí eu queria saber de você, né? Vamos começar do princípio. Como que foi, assim, para você esse processo de se descobrir uma mãe atípica? E aí você pode começar, porque assim, você é uma profissional, aí você já tem uma filha, né? Sim. Que é a Clara. E aí você faz o seu mestrado, você faz o seu doutorado. E aí, eu acho que mais para frente a gente vai perguntar também, se os gêmeos tivessem, nesse momento, você teria condições de se afastar para um doutorado? Mas isso a gente vai falando aqui mais para o final. Mas, Joelma, por favor, conta pra gente um pouco sobre essa história. Então, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse convite. É sempre muito bom conversar contigo, aprender contigo, Antônia. Muito, muito. Já cheguei aqui aprendendo novos conceitos, novas reflexões. É sempre um aprendizado muito importante e válido para mim te encontrar sempre, tá? E aí, eu queria começar falando, né, e agradecendo sobre a tua leitura e explanação sobre o prefácio do nosso livro, que quem fez foi a nossa psicóloga, uma psicóloga que trabalha comigo no Instituto Federal de Roraima, no campus Boa Vista, a mestre, a Lisane Ramalho, foi ela, eu fiz um convite para ela. Ela também é uma pessoa dentro do espectro autista, também é mãe atípica, e eu fiz esse convite para ela ler os textos, né, e se ela aceitava falar sobre eles, né, e fazer esse prefácio. E ela lindamente aceitou e escreveu e ficou, assim, maravilhoso. Muito bom mesmo, tá? Então, a pergunta é sobre como foi esse meu início, né, esse processo de descoberta, né? Então, assim, para mim, foi e é ainda muito novo, apesar que as crianças têm 3 anos, mas eu não sou uma estudiosa dentro dos estudos de inclusão, principalmente relacionados às pessoas com deficiência. Não sou, estou aprendendo agora, estou lendo, estou me empenhando pela necessidade, mas pela necessidade mesmo pessoal, não é nem profissional, pela minha necessidade pessoal. Tive, inclusive, oportunidades em outros momentos da minha carreira, já estou há 23 anos na docência, 24 anos na docência, e eu tive algumas vezes oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência, de estudar algumas coisas dentro desse, e eu sempre falei assim, não tenho muita afinidade com o tema. Eu sempre me esquivei diretamente, eu até me envergonho hoje de falar isso, mas assim, eu estudei outros conceitos de inclusão, outras vivências, como a gente sabe, né, dentro dos nossos movimentos sociais, sobre questão dos direitos das pessoas, mas principalmente os direitos das mulheres, dos negros, mas das pessoas com deficiência eu nunca me aprofundei de forma direta, né? E aí foi quando eu fui mãe pela segunda vez, mas de 3 filhos, né? Que vieram os gêmeos, né? Que foram muito planejados, como você mesmo acompanhou, muito queridos. Foram a partir de FIV, né? A fertilização in vitro. E aí eu, né? Meu marido, minha família toda sonhou muito com a chegada desses bebês, né? Que a gente queria muito, já depois de 11 anos sem ter... 12 anos, 13 anos sem ter filho. E aí, eles nasceram de forma prematura, né? Às 34 semanas. E a partir dessa prematuridade, eles já nasceram com
atraso de desenvolvimento por não estar com o organismo pronto para nascer. Né? Então, eles começaram a fazer uma série de acompanhamentos, né? E aí eu até falo assim, que depois que eles nasceram para fazer com que eu conhecesse muito serviço disponibilizado pelo nosso SUS, inclusive, Sim. que eu não conhecia antes. Então, assim, porque eu nunca tive necessidades tão profundas, assim, de buscar recursos, que o meu plano de saúde, de um modo geral, cobria minhas necessidades para mim e para Clarinha. E aí, quando os bebês nasceram, já nasceram, assim, para modificar algumas coisas que eles... eu não consegui ter eles no hospital particular daqui. E aí, eles me transferiram, né, como eu estava numa pré-eclâmpsia, me transferiram para a maternidade Nossa Senhora de Nazaré. E aí, isso é importante, Joelma, quando tu traz essa fala em relação ao SUS, que é o Sim. Sistema Único de Saúde, e que apesar de todas as dificuldades, é o que tem o melhor aparelhamento. Profissionais super qualificados. Sim. E que realmente salva vidas, né? Sim, salva. O SUS foi muito importante para o nascimento dos bebês, porque quando a gente foi no hospital particular daqui, eles falaram que não faziam, eu não faço esse parto aqui, porque provavelmente a mãe vai precisar de UTI e os bebês vão precisar de UTI. E aqui a gente não tem UTI, então para sair correndo daqui, para ter que levar a mãe para UTI, para o hospital geral, levar as crianças... O tempo que se perde é perigoso. Não, a gente não faz o parto aqui. Então, me transferiram para a maternidade, foi lá que os bebês nasceram e ficamos 10 dias na UTI NEL e viemos para casa. Então, começamos todo o acompanhamento, eles faziam e pegaram algumas altas, mas ainda fazem acompanhamento e terapia desde os 4 meses de idade. E as primeiras terapias começaram no Centro de Referência da Mulher, que era um local que eu também fazia acompanhamento por ter uma gravidez de alto risco, né? Pela minha idade, pelo fato de ser gemelar, já caracteriza uma gravidez de alto risco. Então, o melhor lugar que o médico, mesmo o médico que me atendia de formato particular, que era para eu fazer esse acompanhamento lá também. Então, eu tinha dois espaços que fazia acompanhamento. E aí, os bebês ficaram sendo acompanhados lá no Centro de Referência da Mulher, né, por grandes especialistas daqui, inclusive a neuro, que fez o primeiro acompanhamento deles, foi a doutora Charlotte, que atende majoritariamente no serviço público, né, e os demais pediatras também que atendem lá e que fizeram acompanhamento com ele até 2 anos, além da minha irmã também, né, que é pediatra e faz esse acompanhamento comigo até hoje com eles, né. Então, foi muito importante esse atendimento que eles tinham no centro de referência, inclusive para o laudo. O laudo saiu do Centro de Referência da Mulher. E eu, com a minha experiência de mãe, já inicial, eu achava que muitas questões deles e necessidades tinham a ver com a prematuridade, né? Eu acredito que até os profissionais que acompanhavam, né? Alguns atraso de fala, atraso motor. Por exemplo, o Francisco, ele só começou a sentar sem encosto a partir de 7 meses e meio. A Clarice também. E aí, para falar, a Clarice demorou um pouco mais. Então, assim, eu via que era diferente do que a Clara, a minha primeira filha, foi, né? Eu via que era diferente, mas eu associava ou queria me acalentar, não sei. Foram prematuros, então tá dentro ali do tempo, isso, digamos assim. E a gente pouco mais lento. A gente sofria muito, Antônio, principalmente com as questões relacionadas ao sono, né? Que foi o primeiro, assim, ponto a ser observado, era o sono. Era muito, por exemplo, a gente fazia todo o ritual do sono, a gente sabia tudo, desligava tudo, cuidava de tudo, desde 7 horas da noite, dava meia-noite, 1h da manhã, as crianças não tinham dormido. E a gente achava normal, eu e meu marido. A gente achava assim que não, deve ser alguma coisa, enfim. E aí, quando eu comecei a relatar isso para os médicos, não, tem alguma coisa, não tá certo. Como é que uma criança vai ficar... Eu falei, não, mas são bebês. Eu tinha tanto tempo que eu não tinha bebê na minha casa, que deve ser normal. Enfim. E aí começou-se a fazer as atividades, os testes, enfim. E depois de 4, 6 meses de acompanhamento nas clínicas com os outros profissionais, veio o diagnóstico, né? E quando eu recebi esse diagnóstico, ao mesmo tempo eu fiquei... feliz, porque eu sabia realmente que ponto
Não tá mais lidando com algo que tu não sabe o que Isso, é, que eu né? não sabia mas Como o que é resolver? isso? É do desenvolvimento da criança? Sim. Acho que não é, porque eu estudei Piaget, estudei Vygotsky, estudei várias coisas relacionadas ao desenvolvimento da criança. Eu sei que os seres humanos são diferentes, a gente vive num momento diferente, a gente está numa geração diferente, mas não é possível que seja tão diferente assim que eu não consiga entender. Compreender ainda. Né? Então, a partir desse momento, mas eu fiquei com muito medo. Inclusive, eu chorei no primeiro dia, assim, eu fiquei bem entalada. Minha mãe estava comigo no dia. E chorei, assim, pensando, muito ansiosa. Muito, como é que ia ser, como é que as pessoas iam perceber, como é que... Enfim, como é que as pessoas iam aceitar. Nem sei por que eu pensava tanto no outro lado, como é que eu ia saber, como é que ia ser na escola. Eu fiquei muito ansiosa. Eu acho que também parte muito aquele sentimento de, meu Deus, será que vai ser uma criança independente? Também. Será que ela vai conseguir, né, ter a independência? Porque é como você fala, a gente projeta o filho. E aí você projeta, não, eu quero que ele seja uma psicóloga, um doutor, sei lá, um engenheiro. E aí a gente vai percebendo que não tem uma receitinha não, né, Joelma? Nunca, não tem. Então, eu fiquei, assim, muito com medo. Acho que a palavra certa é essa, com medo. E medo de como seriam os próximos passos. Apesar que eu já tinha uma rotina de terapias, uma rotina de estar levando eles, que inclusive é uma rotina muito exaustiva. Mas aí tem um fator diferente, né? Porque até então era por conta da prematuridade. Isso. É quando você descobre que, para além da prematuridade, tem algo que vai precisar ser acompanhado a vida inteira, Sim. né? E de um acompanhamento ainda mais intenso. Mas aí a gente começa a entender mais. Por exemplo, tinha momentos que ele como tem um termo que a gente usa muito, desregulam, né? Dependendo do espaço, que isso também era outra coisa que a gente achava assim, mas como assim? Por exemplo, tem alguns restaurantes aqui que são mais barulhentos que outros, né? Que é muito prato, muito copo, muito cheiro, muita gente. E aí, quando a gente ia, eles se desregulavam muito rápido. Aí se jogava no chão, mordia, gritava, e a gente ficava assim, meu Deus, será que é birra? O que é isso, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a evitar dentro do nosso... A gente saber o limite também, que tem um limite, né? A gente não exclui no sentido de não ir para lugar nenhum, mas a gente escolhe as nossas guerras, sabe? Escolhe os espaços que a gente vai, a gente sabe como é que vai ser aquele espaço, se vai ter muita gente, dependendo, uma festa de aniversário, por exemplo, uma festa de aniversário, a gente foi numa festa de aniversário de 15 anos que tinha muito jogo de luz, que tinha muita... Foi problemático, a gente teve que vir embora muito rápido desse espaço. Então, são espaços, assim, que para uma criança... não atípica, ela vai lidar tranquilamente. Vai até gostar vai ali, gostar, vai ficar brincando com aquele isso, jogo de luzes. Isso, e para outras crianças, não. Vai ser desafiador, porque é algo que não está na rotina. Então, e que dá medo. Então, a criança, né, como você diz, com TEA, eles têm muito definido a rotina. Tem E que aí, ser muito organizado e tem que ter muita previsibilidade. Aí vocês foram viajar? Sim, a gente foi viajar e antes da viagem a gente começou a fazer toda uma previsibilidade. Que essa previsibilidade eu já aprendi com as terapeutas, que é algo muito importante. Por exemplo, as terapeutas, eles têm as terapias durante a semana e toda semana eu tenho 2 horas disponíveis com elas. Uma para o Francisco e uma para a Clarice, em que elas fazem retorno de como foi a semana para mim e eu também falo como é que foi a semana. Por exemplo... a gente estava mês passado, há 2 meses atrás, com a questão do desfraude, né? Fazendo desfraude. E elas também auxiliam nisso, me dizem como é que vai ser, como é que... Enfim, as possibilidades, o que vai acontecer. Então, tudo a gente tem que ir mostrando, tem que ter muita imagem, tem que ter... Então, quando a gente foi viajar, mostrei para eles como é que era o avião, como é que ia ser. Porque eles já tinham feito uma viagem de avião, mas eles eram muito pequenininhos, eles tinham 1 ano. Então, como é que ia ser agora? E eles ficaram com muito medo também nessa primeira. Que tinha um avião, que ele fazia esse barulho, então eles foram escutando aquele barulho. Então, a ida foi super tranquila. A gente foi super tranquila, mostrando eles, até Tem que ter um preparo prévio, preparo né, para mostrar. Joelma? Mas no retorno já não foi. No retorno, o Francisco desestabilizou, até porque foi a gente já estava 1 semana fora da rotina deles, e quando foi do voo de Manaus para cá, ele veio o voo inteiro gritando.
o voo inteiro gritando. Mas o pessoal da Azul tá de parabéns. Eles foram extremamente preparados. Acolhedores. Eu, inclusive, fiquei, assim, eu já estava tão sem força depois de uns 30 minutos, eu e meu marido, que eles me chamaram assim, vamos tentar ir lá para trás, tem mais espaço? Porque os espaços da poltrona são pequenos. Eu falei, vamos. E aí, quando foi na metade, eu já não conseguia mais segurar ele. Ele não queria ir com o pai de jeito nenhum. E aí, eles, não, senta aqui, senta aí. Eu sentei na metade do avião, uma poltrona vazia que tinha, e eu não aguentei, eu comecei a chorar, de tão cansada que eu já estava, toda arranhada, e eles foram lá, mãe, o que eu posso fazer para lhe ajudar? O que você quer que eu faça agora? Você quer uma água? Eu vou pegar. Eu falei, me dá uma água. Eu lembrei que quando molha o corpo dele inteiro, a cabeça, eles vão se acalmando mais. Sim. Aí ele trouxe água, eu molhei ele inteiro. Aí eu lembrei que eu tinha a medicação que eles tomam para dormir à noite, a melatonina, eu dei, e foi o momento que ele dormiu. Porque antes a gente fica tão dentro da situação que a gente nem raciocina direito, eu não lembrava. E se a pessoa, naquele momento, não acolhe também a família vai ficar ainda mais constrangida, atarentada, né? Você fica sem saber como lidar. E aí, você traz pontos e elementos, Joelma, que são muito importantes. E aí, quando você também tem essa coragem de dizer, eu não tinha tanto estudo sobre o tema de crianças atípicas, crianças com deficiência, o quanto que para essas famílias também é um desafio. E aí você traz um ponto que eu acho interessante, quando você diz assim, eu tenho acompanhamento também com as pessoas que fazem esse cuidado, com a equipe multidisciplinar. Isso. E aí eu quero falar aqui para vocês, para quem está ouvindo, sobre a Lei 15.069, de 23 de dezembro de 2024, que é uma política estruturada justamente para pensar sobre essas famílias, especialmente algumas pessoas da família que cuidam de pessoas com deficiência, pessoas idosas, enfim, pessoas acamadas. E aí a estrutura dessa lei, ela vai muito se embasar no quê? No direito de cuidar, de ser cuidado e do autocuidado. Então, quando a Joelma diz assim, eu também tenho esse acompanhamento, até para que eu possa cuidar melhor. E quantas pessoas não têm o direito, né, de cuidar daquele filho, daquele familiar, justamente por conta de outras tarefas? Então, é importante que vocês saibam dessa política, né, do cuidado, e a lei fica instituída, então, e destinada a garantir o direito ao cuidado por meio da promoção da corresponsabilização social e entre homens e mulheres pela provisão de cuidados consideradas as múltiplas desigualdades. Então, aqui já é um ponto, assim, que daria uma discussão enorme, né? Aí esse é o artigo 1º. Aí tem o inciso 1º. Todas as pessoas têm direito ao cuidado. O direito ao cuidado do que trata o caput desse artigo. Compreende o direito a ser cuidado e a cuidar e o autocuidado. Então, só nesse primeiro aqui, né, Joelma, a gente já percebe aí a questão do direito de cuidar daquela pessoa que precisa de você. Sim. E, ao mesmo tempo que você né, tem até uma trend que diz assim, eu preciso me cuidar porque eu sou o número de contato, caso de emergência, não só de um filho, mas também de várias outras pessoas. Sim. Mas aí, para eu cuidar, eu preciso estar bem, não é? Preciso estar bem. E aí, no livro Cartas do Norte, que você já teve acesso, né, Antônia, a gente percebe que o quanto que a gente precisa, por exemplo, de uma rede de apoio para isso. Sim. Até quando você fala assim, a gente precisa de autocuidado, né? Eu tenho um autocuidado e eu preciso cuidar e preciso estar bem, né? Então, e a gente sozinha não dá. Não dá. E, infelizmente, tem muitas mães que estão sozinhas. Muitas mães. Estão sozinhas e estão adoecidas. Adoecidas, mais graves. Estão sozinhas e estão adoecidas, né? Então, inclusive mentalmente, fisicamente, mentalmente, né? Então, assim, o livro, ele traz muitos relatos de
de como foi o processo de receber o diagnóstico, mas também como é exaustivo o acesso a algumas atividades, o próprio acesso aos direitos que são assegurados deveriam ser assegurados na escola, né? Os acompanhamentos, né? Então, tem mães que relatam aqui situações que precisaram acionar judicialmente para poder ter esse acesso, né? Então, a participação mesmo do coletivo, né, da família, por exemplo, não só da figura da mãe, porque muitas vezes fica destinado exclusivamente a uma pessoa. E é como você falou mesmo, e essa pessoa vai ter um momento em que ela vai, que nem o pessoal fala, vai falhar, né? Vai sucumbir ali. A bateria vai acabar, né? Sim. Porque de onde você vai tirando, e não tem como repor aquela energia, porque é muita energia mesmo. Então, assim, quem tem uma pessoa na família, quem tem uma mãe, contato com uma mãe, se você puder ser essa rede de apoio em algum momento também, ajudar nesse autocuidado, é muito importante, a gente precisa muito. E aí você sabe, né, Joelma, que de acordo com os dados, acho que é da Organização Internacional do Trabalho, hoje, esse trabalho de cuidados geraria um PIB de 10%. E aí eu falei assim, mas tem uma pessoa que precisa do cuidado, um filho com deficiência, vamos dar aqui um exemplo, e aquela mãe, dependendo da deficiência do filho, ela não vai conseguir trabalhar fora, porque ela não vai ter condições de deixar com outro familiar. E aí, essa mãe que cuida dessa criança, ela não tem como ganhar dinheiro, digamos assim. E aquela criança recebe apenas um benefício. Algumas recebem o benefício, que é o BPC. Mas não se leva em consideração que o trabalho de cuidados dessa mãe, ela poderia, se tivesse uma rede, e aí é onde entra aqui a Política Nacional de Cuidados, que é dever do Estado, compreendidos, né, tá no artigo 2º, a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas competências e atribuições, em corresponsabilidade com as famílias, o setor privado e a sociedade civil. Então, aqui tem elementos que vão ajudar a estruturar a vida dessas famílias. Então, vejam só, você diz que aí no livro Cartas do Norte tem mães que relatam a dificuldade dessa criança ter acesso, por exemplo, à escola, que precisou ser acionada à justiça. Mas se a gente pensar 10 anos atrás, antes da política de inclusão, e se a gente pensar também, Joelma, que no governo passado tentou-se retirar essa política de inclusão, a gente percebe que a luta é constante. Porque a qualquer momento o direito dessas crianças podem ser violados. E eu diria que o direito das crianças e das famílias. Porque aí a gente imagina aquela mãe que precisaria, né, do Estado, do aparato do Estado, que tem uma criança, vamos supor, com autismo. Uhum. E aí essa mãe mora sozinha, porque tem esses casos, a gente sabe que muitas mães cuidam sozinhas. E o Estado nega a creche para aquela criança. Qual o tempo que essa mãe vai ter para um autocuidado, para realizar um outro trabalho, mesmo que seja um trabalho autônomo, informal, para ganhar um pouco mais de recurso para a família? Aí é onde a gente precisa, né, entender a importância, né, Joelma, dessa lei, das leis que garantem o acesso a essas crianças na escola, por exemplo. Sim. Interessante. Uhum. E, Joelma, como é que surge, então, a ideia, né, desse livro? Você disse que é um edital. E como que as pessoas também podem ter acesso? Tá, então... Vai vir aí um segundo capítulo, um segundo fascículo, né? Sim, tem essa possibilidade, né? Primeiro, assim, como é que surgiu a ideia, né? A ideia surgiu depois do laudo, né, que eu recebi, do diagnóstico, na verdade, e eu comecei a conhecer, a gente vai criando uma rede, de certa forma, a gente começa a acessar, a gente começa a encontrar grupos, né, grupos no WhatsApp, a gente está num momento, assim, que a gente consegue aumentar a nossa rede a partir
das redes sociais, né, da tecnologia facilita, a gente encontra grupo pelo Instagram também, enfim, então a gente acaba se encontrando, né, as mães vão se encontrando, pelo que a gente vai pesquisando, enfim, e nas clínicas mesmo, porque as crianças, elas não ficam sozinhas. Tem um momento da recepção que você chega ali, já tem outras mães. Tem, aí a gente acaba conversando, vai conversando e vai aumentando aquela rede, né, as próprias profissionais que atendem também, então a gente vai se conectando. E aí eu comecei a ver nessas conversas, principalmente com outras mães, né? Algumas que são próximas de mim, outras que eu conheço mais. A parte profissional também, tenho colegas profissionais que trabalham comigo também, que são mães atípicas. E a gente vai vendo que tem muitas coisas que, mesmo com todas as nossas subjetividades, assim, tem muitas coisas que são próximas, que nos aproximam, assim, enquanto mãe, sabe? Muitas coisas, muitas angústias, principalmente as dores, as dificuldades. Muitas alegrias, muitas questões específicas mesmo, inclusive o acesso aos direitos, que às vezes a gente não conhece, sabe? Tem várias questões, por exemplo, teve um direito muito recente que eu consegui usufruir, que eu não conhecia também, que era o cartão... Esqueci o nome. Enfim, sobre o que o cartão? É um cartão em que as crianças têm direito, na verdade quem tem direito é nós, a viajar com desconto de 80% nas passagens para qualquer lugar do Brasil. Na verdade, para qualquer lugar. E tem todas as companhias aéreas, tá? E aí a gente entra, tem que pedir, tem toda uma documentação, isso, e aí a gente acessa a burocracia que precisa também, né? Mas não é nada, então assim, eu vi as pessoas falando que era algo que você não conseguia, era inatingível. Aí eu falei assim, mas qual é o passo? Aí eu procurei saber, não é nada complexo. E aí eu fui pela primeira vez, a gente viajou agora no final do ano, e a passagem das crianças a gente paga integral. Mas a do acompanhante, que não é fixo, pode ser qualquer pessoa da família, desde que seja maior de idade. Sim. Se eles viajar, por exemplo, com a minha mãe vai ter desconto de 80%. Se for com a minha sogra vai ter desconto. Não é fixo. Não é os pais, quem acompanha a pessoa. E aí você percebe, Joelma, que essas leis vão sendo integradas, né? É um conjunto. Por exemplo, tu pega a política do cuidado, ela não diz que tem que ser a mãe. Ela diz que ali é um compromisso de Estado com responsabilidade da família. Quem é que compõe a família? Né? Avós, tios e tias. Enfim, é essa rede, como você fala, essa rede de apoio que muitas mulheres, às vezes, não têm. Não tem. E que o Estado tem também essa responsabilidade, né? Por exemplo, com esse aspecto em relação ao cuidado de quem cuida, né? E aos direitos, assim, as pessoas têm... recentemente, Antônio, que inclusive você pode, em outro momento, quiser fazer uma entrevista sobre, eu fiz um trabalho, desenvolvi uma pesquisa com minhas alunas lá no Instituto Federal, né, com as alunas do curso de Biologia, junto com o pessoal do TADES, Tecnologia de Informação, em que as alunas desenvolveram uma prévia de um site com o nome Ecolo Digital. E nessa prévia, a gente fez uma busca de necessidade, né? E dessa necessidade para as mães, né? Mães atípicas. O Ecolo Digital para mães atípicas. Quais eram os conteúdos que elas queriam ter acesso nesse site, né? E aí a gente colocou algumas opções e deixou aberto para elas também responderem. E uma das coisas que mais saiu lá foi que elas queriam saber mais informação sobre os direitos da pessoa dentro do espectro. Olha só. Foi isso. Além de outras questões, muitas coisas também relacionadas à saúde mental das mães. E outros pontos abordados também que foram relacionados a como lidar com a criança, por exemplo, quando a criança está desregulada, para acalmar, enfim. São situações... Quais as estratégias? Porque a gente sabe, né, Joelma, que nem sempre, quando a gente vai, por exemplo, para uma feira ou para um supermercado, aí você tem aquela criança que faz uma birra, se joga no chão, a gente sabe que é birra. Isso. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma criança atípica, como lidar? Como que você vai, né, ter a orientação para ajudar aquela criança a compreender até mesmo seus sentimentos, não é? Sim. Porque é isso que acaba acontecendo. Se as crianças estão ali desreguladas, emocionalmente, confusas, principalmente, como que o adulto pode fazer a intervenção para ajudá-las
nesse regulamento, né, de suas emoções, que acho que é complexo, mas que é também ali um dever do adulto que esteja ali, né? E Sim. aí muitas não sabem, né? Cartão Fremec. Ah, Aqui, ó. interessante. Então já fica a dica, né, para as mães, para as famílias que têm crianças atípicas ou só autistas? Autista. Autistas, né? Acessar o cartão Fremec. É pelo site das próprias companhias? Das próprias companhias. Eu só fiz pela Azul, mas dependendo da companhia, você tem que fazer por todas as companhias. Se você for viajar pela TAM, pela Latam, se for pela Gol, tem que fazer o da Gol. Cada o companhia que eu fiz você foi pela Azul. Isso é importante, Então, né? E muita gente não tem acesso a essas informações, ao direito, né? Sim, então esse é um dos direitos, né? Sim. E a gente realmente comprou a passagem com valor de 80% de desconto. Olha só. As duas passagens, com 80% de desconto cada uma. Então, do acompanhante, né? A criança paga normal. O desconto é para quem vai acompanhar a criança. Então, porque a criança precisa, né, Joelma? Sim. E sim, ela não consegue. E aí você vem, então, nessa questão, né? Como você falou, desse convívio, desse aprendizado, porque você vai aprender não só com os profissionais, mas com outras mães também, né? Com outras mães, sim. Então, a partir dessas conversas que a gente vai entendendo, vai perguntando, vai sabendo, também vendo o que dá certo, o que não dá certo, sim, né? E o que serve para um autista não vai servir para o outro autista, né, Joelma? Porque as pessoas acham, autista tem isso e isso, e cada um tem uma, digamos assim, uma individualidade, sim, inclusive no próprio diagnóstico, não é? No próprio diagnóstico, isso mesmo, porque embora seja suporte, por exemplo, as crianças são os dois no suporte 1, mas eles são muito diferentes. É muito diferente o que difere de um, por exemplo, um tem seletividade alimentar, outro não tem seletividade alimentar. Outro tem vários comportamentos diferentes, são muito diferentes comportamentos, né? E aí tem até um jargão, assim, que as pessoas falam e que a gente se acostuma a ouvir, Antônia. Porque, assim, tem alguns momentos que eu sei que a gente, a Chimamanda diz que a gente tem que questionar a linguagem sempre, né? Mas tem hora que cansa, Antônia, questionar. Mas, por exemplo, as pessoas estão sempre dizendo pra mim, assim, eles nem parecem que são autistas. No intuito, eu não sei se é de amenizar o nosso sentimento, eu não sei qual é a intenção, ou talvez nem tenha uma intenção, né? Falam por falar mesmo, mas, né? Mas eu acho assim, é como você diz, né? Quando você pega um diagnóstico que o teu filho, aí eu coloco entre aspas, saiu da normalidade, do padrão que a sociedade espera, é como se fosse um sentimento social de, coitado, tem Sim. uma deficiência. Coitada, como também acontece socialmente, é uma pessoa negra, né? Coitado, então assim, você não é tão negro assim. Mas nem parece autista. O que eu quero dizer com isso? É que no imaginário das pessoas, uma criança autista é como se a família não tivesse condições de ter sonhos e projeções para essas crianças. E aí o trabalho, o seu e de outras mães, é de fato não normalizar isso. Eles são, mas eles vão ter, sim, total condições. E aí, inclusive, você vê aquela série, né, do Doctor. Ele é um autista, sim. Ele é um médico excelente. Então, assim, não é porque o meu filho é autista que ele não tem condições de ter uma vida, para ele, normal. E tem uma visão ainda muito capacitista da sociedade como um todo, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, que é o autista, então, mas como assim? É autista e consegue fazer isso? Consegue... Nossa, ela consegue fazer isso? É como se... Consegue... Agora você falou a palavra, é a questão do capacitismo, né? Das limitações. Das limitações. Que todos nós temos. Independente de termos... De diagnóstico ou não. A gente tem... Eu não consigo dirigir pilotar um avião, por exemplo. Sim. Então, eu tenho uma limitação. Vem dentre tantas outras. Sim. Então, foi a partir dessas vivências, né, que eu vi assim, olha, eu preciso aprender muitas coisas, mas eu acho que eu já tenho algumas coisas que eu posso compartilhar com outras mães. Sim. E eu conheço muitas mães aqui também maravilhosas que têm muita coisa para compartilhar. E, assim, eu queria ter lido mais. Assim que eu descobri, eu queria ter tido, por exemplo, mais...
oportunidade de conversar com alguém ou ler alguma coisa assim de como é que tinha sido aquele diagnóstico para aquela pessoa, Sim. né? Porque eu falei assim, será que tem algo de errado comigo? Por que eu tô me sentindo assim, né? Tanto que quando eu descobri, aí eu encontrei uma pessoa, aí eu falei com ela, eu falei assim, eu tô me sentindo tão angustiada hoje. Falei exatamente essa frase para ela. Ela falou assim, então você tem que ver que o problema é com você. O problema é com você, porque... Essa culpabilização é como se você fosse... que não eu não tinha o direito de me sentir assim naquele dia. Sim. Mas eu tava me sentindo assim naquele dia. Eu só quis expressar que eu tava me sentindo angustiada naquele dia. Eu tava mesmo, porque vem muitas dúvidas na mente, assim, enfim, né? Porque a gente ainda parte por uma questão de... não deveria, mas de aceitação por parte da família, né? Não é, assim, não é tudo de boas de primeira. Tem familiares que não vão aceitar, que vão dizer que não, que você tá procurando coisa onde não tem, que você tá equivocado, que provavelmente o médico se equivocou também. Como é que o médico vai fechar um laudo numa criança com 1 ano? 1 ano e pouco. Não tem como, embora o médico já acompanhasse a criança desde o nascimento. E isso que tu traz, Joelma, é muito interessante. Por quê? Porque por conta dessa negação de muitas famílias, muitas crianças deixam de ter acesso, né, às terapias em tempo hábil. Isso. E tem um outro ponto que você traz que é muito interessante, que é a luta dessas mulheres. Você imagina o autismo há 20 anos atrás. Nossa. Que os médicos tinham dificuldade, eram de 3 a 4 anos. Eu conheço relatos de mãe, porque eu já trabalhei na sala de recurso multifuncional, que essa mãe não sabia, não conseguia descobrir o que o filho tinha, por que o filho não conseguia falar aos 4 anos de idade, por que o filho, né, tinha algumas estereotipias. Sim. E aí ela, naquele desespero, vendeu tudo, foi embora para outro estado, que lá tinha a família. A criança não se adaptou naquele estado, com o clima, adoeceu e ela teve que retornar, mesmo sendo ela a única familiar dessa criança. Mas eles retornaram porque ele não se adaptou. Sim. E aí você imagina, essa mãe foi descobrir um diagnóstico já com o filho, né, porque os médicos não conseguiam. Então, o que eu quero dizer com isso? Que graças, né, à luta de todas essas mães, do debate, dessa coragem de falar sobre, mas coitada, a Joelma tem um filho. Não, você tem que falar e tem que, né, provar que apesar da dor inicial, tem as possibilidades, né? Sim, sim. E aí tem algumas pessoas que me perguntam, né, sobre o acompanhamento, assim, tu vê que eu posto, né, na rede social, então as pessoas perguntam muito como é que foi, como é que é o acesso, e tem pessoas também que dizem, que ainda acham que, na verdade, eles se desenvolveram porque, e nem parece que são autistas, porque, na verdade, em qualquer momento eles iam se desenvolver pela faixa etária, pela idade, enfim. Só que pela minha experiência, pela leitura que eu tenho fazendo, pelo acompanhamento também dos profissionais, eu sei que é por esse acompanhamento. Então, são pessoas que negam a ciência. Aí a gente não pode dar muita trela. Não. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando, sim, porque os profissionais, né, a academia está aí para isso, para fortalecer. Sim. E cada vez mais a gente precisa valorizar esse conhecimento. Aí você imagina, a gente tem uma cientista que hoje conseguiu descobrir, né, um medicamento que possibilita aquelas pessoas tetraplégicas a ter os seus movimentos novamente. Então, essa mulher tem que ganhar um prêmio, né, da ciência, digamos Brasil, assim. Né? E que, graças a esses profissionais, essas crianças têm um desenvolvimento não tão tardio. Porque aí você imagina, crianças com autismo... antigamente, com 9, 10 anos, que não conseguiam falar, elaborar, expressar seus sentimentos. E que, através das terapias hoje, cada vez mais cedo, se descobrindo o diagnóstico, há a possibilidade de um maior desempenho e desenvolvimento, né? Sim, quanto mais cedo. Então, ainda tem muito... esse pensamento de que não tem como uma criança ser diagnosticada com 1 ano, enfim. E para mim, a minha experiência, que é o que eu relato aqui, essa descoberta de forma antecipada, né, até que pode dizer, com 1 ano e pouco, foi muito importante. Foi muito importante. Eu diria que em tempo hábil. Isso. E aí a gente vai tocar mais uma vez aqui,
Joelma? Porque aí eu já falei a lei, vocês podem também olhar a lei direitinho, que é o artigo 3º. A Política Nacional de Cuidado será implementada de forma transversal e intersetorial por meio do Plano Nacional de Cuidados. O que isso quer dizer? Que todos os estados e os entes federados têm responsabilidade com essa política do cuidado, que é o direito de cuidar, quando se é uma servidora e que tem o seu direito a uma carga horária reduzida, o direito de ser cuidada, que aí eu acho que precisa também ter diretrizes mais objetivas, e o direito ao autocuidado, para que você possa estar bem e manter ali também a distribuição das responsabilizações e de cuidado mesmo entre a família, não é, Joelma? Com certeza. E aí, voltando ainda sobre essa participação, esse acompanhamento que as crianças têm, então, o quão faz diferença na vida, Antônia, que agora é recente, né? Aí há 2 semanas as crianças ingressaram na escola, né? Então, era um momento de muita ansiedade para mim, porque eu ficava pensando como é que ia ser esse momento. Eles ficaram em 2 salas diferentes, né? A orientação é que sejam em salas diferentes, né? Eles estavam na mesma sala, mas eu não sei se por conta do diagnóstico, acredito que sim também. Não, Joelma, fizeram essa orientação. São gêmeos, né? Eu trabalho na educação infantil, então a orientação é que quando são gêmeos, eles realmente vão para salas diferentes, até para que eles tenham as próprias experiências, porque a gente sabe que tem uma ligação muito visceral, são né? Muito dependentes um do outro. Então, assim, é importante que cada um tenha o seu espaço, sim, até para avaliar a aprendizagem de cada um, sem ficar muito ali dependendo do outro, sim, né? Mas não é por eles serem, né, autistas, mas é realmente a orientação quando são gêmeos. Sim, aí fizeram essa separação e eu fiquei bem ansiosa de como que seria esse momento, e eles foram para a escola, nunca choraram. Olha só. Desde o primeiro dia, super tranquilos. E eles têm 3 anos de idade. 3 anos de idade. E aí vale salientar que a adaptação para eles, se eles chorassem uma semana, seria normal também. Normal. A minha filha, que hoje tem 18 anos, eu lembro quando ela foi para a educação infantil, mas ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, ela passou uma semana inteira chorando. Sim. Mas foi a semana. Então, isso também é comum, né? Agora, eu cito assim com eles, porque, como eu te falei anteriormente, para nós era complicado a gente ir em um restaurante, era complicado ele ter acesso quando a gente ia na casa de uma outra pessoa. E aí tu imagina, uma criança, 2 crianças, que a tua expectativa, sim, a deles já foi, né? Então, assim, por mais que a gente tenha a previsibilidade, como tu diz assim, é muito, às vezes, a angústia sobre você. E aí, são terapias, né, amiga? Sim, é bem isso. Qual foi o outro ponto que tu colocou? Sobre ainda a política de autocuidado? Além da política de autocuidado, sobre a superação, né? E também em relação às mães atípicas. Como que é importante essa integração entre... A articulação entre... Mas eu acrescentaria entre as famílias, não é, Joel? Mas acho que é importante, eu acho que a gente... Porque, assim, historicamente, vamos falar sobre as desigualdades de gênero, são as mulheres as responsáveis pelos cuidados. Dos doentes, das pessoas com deficiência, né? Inclusive, são sempre as mulheres que também abrem mão do seu trabalho formal ou informal para tomar conta desses cuidados. E tem a questão também da ascensão social no mercado de trabalho dessas mulheres que são mães atípicas. E aí você relata também no livro que por conta desse acompanhamento que é necessário ser feito com os bebês, você perdeu alguns cargos dentro, né, da instituição. Mas por opção minha. Por opção sua. Foi eu que precisei deixar. Mas ao mesmo tempo... me vi entre a escolha que você teve que fazer. Sim. Mas isso acontece não só com você, com muitas outras. Sim. Entendeu? Outras mulheres que, por conta do cuidado com a família, abrem mão de ascender na carreira. Sim. E aí tem um exemplo, por exemplo, no judiciário. Hoje, 40% das mulheres, a gente já tem juízas mulheres. Uhum. Só que quando vai para o outro patamar, que é de desembargadoras, esse número já cai 20%.
Por quê? Porque aí já tem que ter uma dedicação a mais nesses órgãos e que as mulheres muitas vezes não são vistas como as indicadas porque elas têm ali já todo um cuidado. Outras demandas Com a família. Pessoais. Que é essa política realmente do cuidado, que nem sempre é distribuída de maneira equitativa, né, na família. Com certeza. Quando eu falo assim por opção minha, foi no sentido que não foi não foi a instituição que me convidou a sair da função, por exemplo, né? Mas foi uma opção que não era a minha opção. Se eu pudesse realmente ter possibilidade, eu não sairia. Mas né, nas condições... Sim, eu precisei sair. É isso, sabe? Então, é sobre isso, né, que a gente vai sendo cada vez mais, digamos assim, de certa forma, instruídas e incentivadas a buscar cada vez mais aquele direito para que a gente não pague um preço, né? Porque você ainda tem uma carreira, mas muitas mulheres, elas abrem mão totalmente para cuidar da família, daquele filho e, para além disso, ainda são abandonadas pela família e pelos companheiros. Uhum. Então, a gente tem aí um grande índice de separação, de divórcio, de mães com filhos com laudo, digamos assim, e que os pais não se sentem, eu diria, entre aspas, preparados. Mas quem diz que alguém nasceu preparado? A gente nasce com as responsabilidades e a gente vai escolhendo, como você disse, qual a luta que eu vou escolher, né? Qual é a batalha que eu vou enfrentar? Então, é enfrentar. Mesmo, nenhuma mulher nasceu preparada, com a receita pronta para ser mãe, mas tem uma responsabilidade, um compromisso que deveria ser compartilhado também com os pais. Aí é onde a gente fala sobre a importância dessa política que não enfatiza a desigualdade de gênero que vem acontecendo até hoje, né? Sim. Principalmente em relação aos cuidados. Principalmente. E aí, Antônia, o livro, a gente não tem mais versão impressa, porque vale lembrar que ele foi feito a partir do recurso de um edital do projeto Mulheres que Escrevem, tá? E aí, nessa versão, eu optei em possibilitar mulheres diversas a estar escrevendo as suas experiências como mães, né, como mães atípicas, que o projeto Mulheres que Escrevem, ele tem esse intuito de possibilitar com que mulheres tenham suas histórias visibilizadas, que muitas vezes a gente passa por muitas vezes não, historicamente, nós tivemos nossas histórias invisibilizadas, né? Principalmente de vivência, de construção, do que é feito. Então, nessa versão, né, nesse projeto do ano de 2025, eu quis, né, oportunizar as mães atípicas a contar as suas experiências, as suas histórias. Então, aqui tem mães professoras, mães doutoras, tem mães pesquisadoras, tem mães domésticas, tem mães diversas, tem mães. Então, assim, o livro, ele não é um livro, um conjunto de artigos científicos, mas é um conjunto de histórias contadas, né, autobiográficas e das suas experiências próprias, tá? Mas histórias muito relevante, muito interessante, cada uma com um foco. Eu deixei bem aberto que as mães poderiam, cada uma relatar, né? Então, umas falaram sobre diagnóstico, outras falaram sobre a relação com a família, outras falaram sobre escola, outras sobre acesso mesmo aos direitos de acesso. São histórias que mais tocaram as mulheres e elas relatam aí, né? Para que a sociedade tenha acesso. São 11 histórias, mas eu convidei em torno de umas 20 mães. E outras mães não conseguiram escrever. Não conseguiram por tempo, por várias questões pessoais mesmo, mas não por não ter vontade de escrever. Então, a gente pensa num outro momento também, fazer uma outra versão, tá? Então, o livro possibilitou poucas impressões, então a gente não tem mais livro impresso, mas a gente tem ele para baixar de forma gratuita no site da editora Mérida. Tá? Editora Mérida, pode abrir, ou temos também na página do nosso projeto Mulheres que Escrevem, tá? Pronto, então quem ter acesso a esse livro que relata aqui 11 histórias de mulheres que têm filhos com o espectro autista, né? Pode baixar gratuitamente
ou na página da editora ou na página Mães, né, Mulheres... Do projeto Mulheres que Escrevem Mulheres no Instagram. que Escrevem no Instagram. A Joelma tem essa página, o @ é Mulheres que Escrevem, né? Isso. É. Então, eu recomendo, vale a pena, viu? E tá lindo a capa, tá tudo muito bonito. E para finalizar, Joelma, eu queria que tu falasse um pouco, que ali você faz, já no final do capítulo, Cartas para o Futuro. Como que você pensa o futuro, né, das crianças e se inserindo também nesse futuro? Fala um pouquinho pra gente. Eu penso num futuro cada vez mais inclusivo, né? Eu espero que a gente não precise ficar nessa luta constante de estar ali dizendo, ei, esse espaço aqui também é nosso, né? Eu espero de verdade isso, Antônio, em algum momento que a gente consiga respirar aliviado. Será que vai ter? Ou é muito utópico? Eu acho que a gente precisa acreditar, sim, e lutar por isso, né? A inclusão é uma responsabilidade de toda a sociedade, do poder público, e não apenas das mães, das famílias com filhos, né, atípicos, com deficiência, e a gente precisa cada vez mais falar sobre e cobrar, sim, a responsabilidade social, para que essa sociedade acolha não só as pessoas com deficiência, mas toda a diversidade, né? Essa é a luta da população negra, essa é a luta dos povos indígenas, é a luta das mulheres por uma sociedade sem violência. E deixar uma mãe com um filho atípico adoecer, né? E muitas vezes não ter condições de cuidar dele sozinha, também é uma violência. Então a gente precisa cada vez mais cobrar de todos os entes federados que a política do cuidado seja, de fato, uma realidade, sabe, Joelma? Sim. E, Antônia, agora quando você falou para mim sobre adoecer, eu me lembrei que logo em seguida, depois que as crianças nasceram, um mês depois, ainda naquele puerpério, a demanda era tão diversa e tão diferente das crianças, como eu te falei, com sono, com várias questões, o próprio amamentação não era possível, são muitas coisas que ligam e que depois a gente vai juntando, que são características próprias, sabe? Que eu adoeci. Eu fiquei uma semana internada, logo que as crianças nasceram, depois de um mês e pouco. Então, assim, e a partir desse momento, né, eu vi assim, então, juntamente com toda minha rede que eu tenho, né, falei, não, tem que continuar, buscar um apoio, buscar uma ajuda, com uma ajuda de saúde mental, com a psicóloga mesmo. Então, foi a partir disso que eu vi, não tem como seguir sozinha. Preciso de ajuda, então, até agora, continuo tendo essa ajuda, tem que ter, porque senão, né? E ainda falando sobre o que eu espero ainda mais para esse futuro que eu desejo, além de não ter que ficar com essa cobrança, eu espero que cada vez mais a gente se aprofunde em pesquisas que sirvam para... melhorar, né, sim, que sirvam para a qualidade de vida, sim, das mães e para a qualidade de vida também dessas pessoas dentro do espectro. E aí eu vou lembrar de novo, vou vender meu peixe aqui, que outro projeto que a gente das mães e das famílias. Isso, das mães e das famílias. Vamos incluir as famílias nessa política do cuidado. A gente não pode, mais uma vez, achar que a sobrecarga, né, é só da mãe. Sim, eu tenho falado diretamente, assim, de ajudar as mães, porque hoje são as mães que estão nessa situação de tão necessitadas de um cuidado o mais rápido possível. Sim. O mais rápido. Então, eu digo assim, são essas que estão precisando, mas essa ajuda de autocuidado delas precisa vir justamente com essa articulação dos demais componentes da família, né? Senão, ela sozinha não vai resolver, né? Então, assim, teve um outro projeto que a gente desenvolveu, outra coisa interessante, Antônio, quando eu falo, eu não sou especialista na área, nunca fui, mas assim, tem me despertado a fazer muito mais pesquisa relacionada a isso, aprender muito mais. Então, juntamente com meus alunos das licenciaturas, né, um dos projetos que eu te falei foi o Colo Digital, que a gente fez agora uma prévia, mas a gente está querendo implementar mesmo agora como um projeto mesmo para se efetivar, né, dependendo do recurso, que é esse site do Colo Digital, ou um aplicativo, estamos vendo como vai ser possível.
possível. E o outro foi um outro projeto que a gente desenvolveu também, que foi o Biosensory, né? O Biosensory é a produção de materiais que vão contribuir para o ensino de biologia para crianças também dentro do espectro. Que legal. Ciências e biologia. São as minhas alunas da biologia que estão desenvolvendo esse material também. A gente fez uma prévia agora, a pré-incubação do projeto, e eu espero que nesse próximo semestre a gente consiga fazer essa incubação e consiga parceiros também de outras empresas, porque tudo é recurso, né? Para a gente conseguir expandir, levar para as escolas, enfim, para as clínicas também, enfim. É isso. E aí já fica o convite para vir aqui com as alunas, falar mais sobre o projeto, para que as pessoas possam ter acesso, quem vai ouvir o programa, né, possam saber onde buscar e melhorar cada vez mais a vida dessas crianças, dessas famílias. Então, Joelma, eu quero agradecer muito a tua contribuição com o tema, a tua participação, e dizer que a Joelma, assim, ela cuida dessas crianças, é uma profissional, mas você também corre, né, Joelma? Eu acho que é assim, eu admiro, porque até hoje ainda não consegui sair da compra do tênis, né? Mas, assim, é importante, né, você manter esse equilíbrio. A gente sabe que não é fácil, mas que é necessário para que você cuide bem da sua riqueza, que são os seus filhos, né? São assim, crianças e uma adolescente maravilhosa, né? Clara. Sim. E Francisco e Clarice. Então, eu quero te agradecer e seja sempre muito bem-vinda. Vou te esperar já aqui com o grupo de alunas para falar sobre os demais projetos. Obrigada. Um agradecimento especial também para você que acompanhou até aqui através das plataformas digitais da Defensoria Pública, seja no YouTube ou no Spotify. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços!